Falar sobre os 10 anos da tragédia de 2008. Eles geraram uma reflexão, né? O que mudou na comunicação de lá para cá? Na época, os rádios, a televisão eram os nossos principais meios de comunicação para a gente se informar. Mas com o crescimento aí da internet, com a chegada das mídias sociais, a gente passou de pouca informação para informação demais, talvez. Eu lembro que na época também já tinha aí Facebook, alguma coisa assim. Mas pior do que informação demais é desinformação, né? Com as perigosas fake news. E quem veio aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre essas mudanças é o especialista em mídias sociais, Moisés Beio Cardoso. Moisés Beio, seja bem-vindo, querido, tudo bem? Tudo bem, Gi? Olá a todos que nos acompanham. Beio, tudo isso que a gente viveu, até eu me lembro, não sei se foi depois ali, 2011, 2013, que vieram outras enchentes, a gente passou por situações de, olha, lá no tal lugar está acontecendo isso, ia ver, a imagem era antiga, não era daquilo, assustava muita gente. Em cima de tudo isso que aconteceu em 2008, já se passaram 10 anos, isso gerou um mote de estudo para você e uma equipe de trabalho que vai ser muito importante para todo mundo, né? Sim, Gi. A gente, em 2008, teve uma ruptura muito grande no processo comunicacional. Vamos lembrar o que a gente tinha em 2008? Vamos iPhone lá. é de 2007, chegou aqui no Brasil menos dolorido no bolso em 2009. Na época a gente tinha aquele BlackBerry, né, que é o tecladozinho miniaturizado. A gente usava o SMS, Sim. A gente estava no Orkutão e acessava ele pelo desktop, porque não tinha aplicativo do Orkut no celular. E mesmo se tivesse, o sinal era ruim, o 3G estava engatinhando ainda. Então, o cenário digital não era propício para essa conectividade que a gente tem hoje. Os veículos de comunicação também não estavam nas redes sociais. Quando aconteceu a tragédia, a gente teve uma ruptura, né? As metodologias tradicionais não estavam mais funcionando. Os rádios sofrendo com as inundações, o sinal local nosso era muito reduzido. Então isso fez com que a gente tivesse outras válvulas, como o blog Alles Blau, né? Timidamente o Twitter, com alguns usuários daqui promovendo... Não era tão popular ainda. Bem isso daí. E depois de todo esse tempo, a gente teve ali em 2011 o Twitter muito forte, os veículos de comunicação já nas redes sociais, e em 2015, com aquela nossa conectividade máxima, todo mundo com WhatsApp, Facebook, aí a gente tem um retrocesso. Engata uma marcha ré e volta para um cenário caótico digitalmente por conta desse desencontro de informações. Essas preocupações levaram o professor Dr. Clóvis Reis, mais a IANE, e a gente fazer um olhar diferente sobre o desastre de 2008 e os aprendizados que a gente teve a partir dele. Né? Um livro foi elaborado, Desastre de 2018. Perdão, quero até mostrar a capa do livro. Podem colocar ali, por favor? Pode repetir o nome do livro? Desastre de 2008 mais 10. Né? O que a gente aprendeu, afinal de contas? Esse trabalho foi encabeçado pelo professor Mated e um grupo de professores e pesquisadores. A gente conseguiu reunir ali uma primeira geração de pesquisadores que lá em 2009 publicaram o livro 2008 e agora, 10 anos depois, a gente trabalha em 2008 mais 10. Né? O que veio depois com uma nova geração de pesquisadores e o professor Clóvis Reis comigo, com o IANE, a gente está fazendo esse olhar para a comunicação, porque foi uma mudança, né? E isso desencadeou uma própria mudança também nas entidades. Então a gente via que muitas vezes uma informação, ela era até verídica, mas ela estava fora do contexto. Então, uma informação de que um determinado ponto em Rio do Sul estava completamente comprometido. Em Blumenau ele tem o mesmo nome, mas aquela rua não estava comprometida. Certo, exatamente. E imagens em 2017, por exemplo, da tragédia de 2008. Então a gente teve um pânico digital desencadeado. E o cenário não é muito bom num próximo evento climático. Não, né? Porque as pessoas vão começar a mandar tudo de novo. Sim. Aí se torna uma questão de responsabilidade de cada pessoa que aperta o enviar? Muitas vezes... O reencaminhar? Muitas vezes a pessoa faz isso num contexto de ingenuidade. E também em querer ser o portador da novidade. E fazendo isso, cada vez que ela passa essa informação para frente, ela coloca o selo dela de credibilidade. E isso, muitas vezes, desencadeia um cenário caótico e que não é legal e que prejudica muito mais.
as próprias fontes de informações parece que perderam as credibilidades. Então, eu não acredito mais numa informação curada por um veículo sério, mas acredito num áudio sem pé e sem cabeça que eu recebo num grupo de WhatsApp. Em 2017, eu fiz um levantamento dos principais boatos e teve um áudio que me chamou muita atenção. Era de um suposto bombeiro voluntário de Indaial e ele mandava uma mensagem para a mãe dele. E começava assim, mãe, aí uma pequena pausa, e ele dizia, irei ficar no quartel e parece que as previsões não são boas, teremos mais de 20 metros. E aí continuava. Embaixo daquele áudio, alguém colocou uma mensagem, olha, mas 20 metros acho que é acima do nível do mar. E aí depois alguém respondeu, mas para a mãe ninguém mente. Ah, meu Deus. Então, aquele áudio... Causou o caos. Teve mais veracidade do que uma informação claro, de que fato. todos tenham conhecimento. De fato. Eu queria só, antes de encerrar, para a gente colocar a capa do livro ali, que eu acho que faltou. Aquele que tem o nome Mais 10, 2000 mais 10, e também a equipe, né, que está participando de tudo isso, que eu acho que vai muito além daquilo que a gente percebe, né? Vocês vão a fundo estudar e sabem o quão é importante a informação nesse momento, porque uma pessoa que de repente está afastada e não entende o contexto no local naquela hora, vai ficar apavorada, seja porque tem que chegar naquele lugar, ou seja porque tem conhecidos lá. Acho que o pessoal não está achando a foto? Não tem problema. Então, tá bom. Eu fico devendo a foto aqui para o Beio, mas na próxima, Mas com temos certeza. o link, né? Ah, é o link para o pessoal. furb.br/desastres, bem curtinho, bem simples. Lá tem todas as informações e um grande apanhado para a gente entender esse fenômeno que aconteceu. Perfeito. Beio, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. A imagem do site tá lá. E sempre que precisar, estou às ordens. Beleza, querida. Até a próxima. Valeu.